Bom dia, manhã de 2 de agosto, para mais uma dificuldade bíblica. E essa é a nossa dificuldade de número 945. Estamos falando de dificuldades na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 29. De outra maneira, que farão os que se batizam pelos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam eles então pelos mortos? Como é que é? Batizar pelos mortos, se os mortos não ressuscitam? O que significa isso? Batismo por mortos. Vamos à solução dessa dificuldade. O assunto aqui discutido em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 16 ao 32, é a validade da esperança cristã quanto à ressurreição do corpo e de todos os verdadeiros cristãos. A opinião estão corrente nos círculos filosóficos gregos e entre os saduceus era que tal reconstituição do corpo era impossível. A partir do momento em que a morte ocorresse, o aparecimento de crentes do Antigo Testamento ressurreto em forma corpórea em muitos habitantes de Jerusalém após a morte de Jesus, Mateus 27, 52, e aparentemente foi descartado como uma mera alucinação e fruto de superstições grosseiras. Todavia, por todo esse parágrafo, o apóstolo demonstra que a ressurreição do corpo, antes do arrebatamento da igreja e no final dos tempos, foi garantida pelo ressurgimento do próprio Cristo. É nesse contexto que Paulo parte para a discussão da aplicação pessoal dessa alegre perspectiva dos crentes, quando os mais idosos caíam doentes e ficavam cada vez mais certo do que o fim se aproximava. Chamava seus entes queridos à beira da cama e apelava aos que ainda não eram crentes para que endireitasse seus caminhos diante de Deus. Logo deixaria vocês todos, meus queridos, diziam os santos, às portas da morte, mas desejo vê-los outra vez a todos no céu. Devem, portanto, encontrar-se comigo lá. Lembre-se que ninguém poderá ir ao Pai, senão mediante a fé viva no Filho. Entregue seus corações a Jesus. Quando os parentes saíam de perto da cama, profundamente emocionados pela demonstração sincera e ardente, muitos dos que ainda não haviam assumido um compromisso de fidelidade a Cristo, passavam a dar a devida atenção ao convite do Evangelho e recebiam Jesus como Senhor e Salvador. Despertados entre o querido que partiu, bem lembrado nas suas últimas palavras, preparavam-se para a confissão pública e o batismo de acordo com a prática da igreja. Então, temos aqui, quanto mais tarde compareciam perante as testemunhas para submeter ao batismo, em um sentido muito real, faziam-se por causa dos mortos, isso é, por amor aos mortos. A preposição hyper significa por amor, em vez de em prol ou em lugar. Nesse contexto particular, ainda que a principal motivação fosse endireitar suas veredas diante de Deus, como pecadores que precisavam de um Salvador. Nenhum crente do século I que lesse a carta de Paulo poderia interpretar erroneamente a expressão hyperton necron, por amor dos mortos, como se quisesse dizer que a fé de uma pessoa viva poderia ser atribuída ao incrédulo morto, fosse parente ou não daquele cristão. Por todas as escrituras está muito claro que a graça salvadora não é concedida a alguém,
mas senão aquela pessoa que crê e exibe sua fé pessoal. Mas alguém que tenha ficado profundamente comovido pelo testemunho de um santo de Deus à hora da morte, certamente pode ser levado a unir ao moribundo na mesma fé, no mesmo arrependimento, na mesma fidelidade do Senhor e na alegre expectativa de encontrar seus queridos na ressurreição. É isso, pois, que ficou implícito aqui no verso 29. Doutra maneira, o que farão os que batizam por causa ou por amor dos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que batizam por causa deles? E o verso 30 transmite o mesmo pensamento. E porque também nós nos expomos a perigos a toda hora. E a seguir, no 32, Paulo conclui: se como homem lutei em Éfeso com feras, que me aproveita isso, se os mortos não ressuscitam fisicamente de suas sepulturas? Paulo chega a dizer: comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Em outras palavras, se a esperança da ressurreição corpórea do cristão é uma ilusão, o próprio Cristo não poderia ter ressuscitado fisicamente da sepultura. E se o Senhor nunca ressuscitou, a proclamação do Evangelho é uma fraude. E não há libertação do pecado, da morte e do inferno. E se Cristo não ressuscitou, é vossa fé e ainda permanecei nos vossos pecados. Portanto, a doutrina da ressurreição corpórea não é uma questão de opinião para o cristão. É a própria essência da salvação. Mas a salvação está à disposição apenas dos que pessoalmente reagem com arrependimento e fé ao chamado do Mestre. Não existe conversão por procuração, jamais encontraremos tal ensino em parte alguma das Escrituras, sendo inteiramente estranho ao que a Bíblia ensina a respeito da salvação. Há ainda uma outra interpretação com relação a esse batizam pelos mortos, o fato de que entre os pagãos eles praticavam esse ato, e o que Paulo está usando é um argumento dizendo que até mesmo entre os pagãos, ao fazerem isso, eles criam na ressurreição. Quanto mais a igreja deve crer na ressurreição dos mortos. Esse é um capítulo interessante, 1 Coríntios 15, é o maior capítulo que temos sobre a ressurreição e devemos sim estudar ele com afinco para entender esse grande mistério que será a ressurreição dos mortos com a segunda vinda de Cristo. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus e que, se você ainda não assinou o nosso canal, subscreva PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Entre no canal, clique naquela foto redonda, vai lhe aparecer um menu, clique no playlist e ali no playlist você vai encontrar um total de 267 pastas com mais de 8.200 vídeos para você. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva.